Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todos. Bora para mais um resumo então da madrugada. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre os principais pontos que aconteceram após a eliminação de Ed e Raíssa, tá bom? Antes da gente iniciar esse vídeo então, só peço para você deixar o joinha que ajuda demais a gente. É muito importante seu comentário também. Bora pro vídeo então, vamos lá. Após a eliminação de Ed e Raíssa, o clima para alguns ali ficaram difícil, tá? A gente vê Mike e Gabriel, a gente vê um dos gêmeos ali também bem abalados com essa eliminação. Eles não esperavam de jeito nenhum que Ed e Raíssa fosse a dupla eliminada e muito menos que Diego e Dani voltasse, né? Ficasse nesse paredão aí. Eles estão assim indignados. O pessoal do Quarto Nordeste ficou ali tentando desvendar o discurso do Tadeu, né? Só que de uma maneira muito errada. Afinal, a Vitória estava até falando que o lance do leão no quarto, ela acha que deve ter sido pro Diego. Diego, inclusive, que também estava falando sobre o discurso do Tadeu, só que nesse caso ele entendeu de uma forma mais correta. Afinal, ele entendeu que o discurso, boa parte ali, foi mais colocado para todos da casa, né? E não só os emparedados. E de fato foi isso mesmo, né? Se a gente parar para analisar, o discurso do Tadeu foi mais que um esporro, né? Não foi somente um discurso aos emparedados, foi um aviso para a galera jogar o game, coisa que não tá acontecendo muito. A Camila tava falando que é para tomar cuidado para não subir a cabeça, né? E ela tava meio que apontando pro Diego, porque o Diego tava ali meio que dando uma palestrinha ali no gramado, porém de um negócio positivo, né? Ele tava falando coisas legais. Mas a Camila tava ali e não gostou muito dessa situação, né? Meio que tá dando a entender que ele tá se achando demais por ter ficado nesse paredão. O que é muito engraçado, né? Todo mundo crucificando o cara, falando do cara, que ele tem atitudes erradas, aí ele volta do paredão e parece que ele não pode comemorar. Inclusive a galera tava aqui nesse exato momento, ó, conversando, falando, a Vitória falando que não dá para ficar fritando com os discursos do Tadeu, né? O que também, pelo amor de Deus, o único momento que eles têm para tirar alguma coisa é no discurso do Tadeu e ela vai pelo lado contrário, né? Enfim, meio que não querendo aproveitar o discurso e tudo mais. É bem, assim, broxante ver isso daí. E nesse momento também a galera tava falando do Diego, né? O Mike e o Gabriel, principalmente, ali estavam pé da vida, com o Diego lá no fundo, lá, como a gente pode ver na imagem, falando. Aqui foi um momento completamente cômico. Tamir estava chorando desesperada porque Ed e Raíssa foram os eliminados e foi por conta da indicação dela e da Camila. Pelo amor de Deus, né? Cada uma. O Diego tava falando que o queridômetro acaba com ele, porém que ele não vai mais deixar isso acontecer, que agora ele vai manter o caráter dele sempre do jeito que foi, a verdade dele, não vai deixar mais nada abalar. Afinal, era isso que ele precisava dessa resposta do público e ele teve, né? Porque enquanto todo mundo da casa estava martelando, falando mal, falando que ele só tem atitudes erradas, o queridômetro estava influenciando nesse caso também, né? Porque não era só as palavras, no queridômetro também era reflexo do que as pessoas diziam, né? E aí ele precisava muito dessa resposta do público e ele conseguiu, porque na maioria das vezes tudo que o pessoal fala não é verdade sobre o Diego. Camila e Tamir estavam falando também que Diego e Dani não são bons aliados para elas, né? Uma visão de jogo maravilhosa. E também estava conversando com o Mike aí, enfim, e parece que elas estão com essa pretensão de se juntar com a galera do Quarto Fantástico, né? E que é o pessoal que está sendo eliminado, inclusive. Camila ainda concluiu dizendo que Dani e Diego ficar não quer dizer muita coisa, que pode ter sido apertado. Mike concordou. Mal sabe eles que o Diego e a Dani foram os menos votados para serem eliminados. O Mike estava falando que o Diego estava provocando ele depois que o Big Fone foi anulado e que ele está se achando. A Tamires, inclusive, falou que agora ele vai ficar grandão. Pô, é brincadeira, né? Que mundo eles estão vivendo, que tipo de pensamento eles estão tendo, porém, a todo momento é eles que ficam falando do Diego. O Diego nem fala sobre eles, é todo momento eles falando e atacando o Diego. É brincadeira isso daqui, né? Vinícius também estava falando sobre o discurso do Tadeu, né? E ele pareceu ficar bem encucado com isso. Ele ficou até pensativo em um determinado momento ali da casa, né? E ele estava até falando, ó, tem câmera em todo lugar aqui na casa, quer enganar quem? Então ele já está indo por uma linha mais de posicionamento. Ele acha que tem que ter posicionamento no game para você, enfim, poder ser o grande campeão. Inclusive que ele falou, né, que ninguém tá aí para ser amiguinho um do outro, o Tadeu, e o Vinícius lembrou desse momento do discurso. Os gêmeos ficaram completamente abalados, né, e eles estavam ali conversando e bem tristes. O João falou que o jogo só termina quando um ganha, que o jogo não acabou ainda.
Aí você pensa, a galera vai dar uma amenizada, vai falar menos do Diego e tal, vai focar em outras coisas, já pensar em estratégias. Não. O Mike estava ali falando junto com o Gabriel, que meio que reclamando do Diego, né? Falando que estão achando o atleta forçado. Inclusive, ele falou que se o Diego quiser achar que o Mike tá implicando, né? Pode achar. E aí ele falou que o Diego é forçado. E depois que ele falou que ele veio para contar a história, aí que ficou mais forçado ainda, diz o Mike sobre o Diego. Ou seja, novamente falando sobre o Diego, né? E o Diego, depois que saiu lá de fora, foi lá para dentro da casa, conversou um pouquinho ali com a Aline sobre o discurso, falou também novamente que não vai mudar mais algumas coisas ali dentro, vai permanecer com a sua verdade, não vai mais ligar para algumas coisas que estava te magoando. Aline e Vinícius, inclusive, tiveram uma treta lá do lado de fora da casa, porque questões de jogo, né? A Aline estava meio com uma ideia ali do discurso do Tadeu, que ela também ficou encucada com isso, e o Vinícius ficou muito, né? Como eu falei para vocês, ele ficou muito pensativo no discurso. Ele é um cara que parece querer muito jogar o game e fica atento a todos os detalhes. E é isso aqui que é fundamental. Enquanto do outro lado a Vitória está falando que não é para ficar fritando a cabeça com o discurso do Tadeu, o Vinícius está fritando, e isso que é bom, porque ele está tentando entender o discurso do Tadeu, o que é muito positivo. Inclusive, nesse momento, ele até discutiu com a sua própria dupla, né, por conta disso. E aí tiveram umas farpinhas ali com a Aline, um jeito de falar, ele não gostou, né, do jeito incisivo dela. Aí ela falou, você tá na defensiva e não sei o que, enfim, mas aí logo ficou tudo bem. Isso aqui também é um ponto muito engraçado. Graciane Barbosa estava ali fora dando conselhos para Diego, né? Falando algumas coisas positivas para ele e tudo mais, para ele não deixar de, né, ficar chateado por algumas coisas que os outros falam, não ficar chateado com o queridômetro, meio que tentando ser uma boa amiga. O problema disso é que logo depois ela estava falando mal do Diego. Os gêmeos entraram, assim, num desespero, né? O João Gabriel tava falando que ele tem mais medo é de prejudicar a família dele, né? E não eles mesmos. Ou seja, ele já tá começando a ficar com medo do que pode estar acontecendo aqui fora. Inclusive, estavam falando ali que estão perdidos, que o que resta agora é tentar rever algumas situações, ver se errou em alguma coisa ou não. Estão perdidos, são completamente perdidos, não tem visão de jogo, essa é a verdade, nunca tiveram, né? E na visão deles, eles ainda dizem que eles estão certos, que não está errada a visão deles. O Diogo garantiu que ele não vota no Diego, né? Ele estava ali conversando com a Aline e aí ele garantiu que não tem essa possibilidade de votar no Diego nesse exato momento do jogo, tá? E tivemos também Eva e Renata conversando sobre o que as meninas do Quarto Nordeste sentem, né? E parece que na visão de Renata elas sentem ciúmes dela no jogo quando ela se aproxima de Mike e Gabriel. Elas falam somente da questão do jogo, porém existe também aqueles ciúmes da Giovanna em relação à Renata, porque a Giovanna tem um ranço da Renata a troco de nada, né? E o único motivo que a gente pode enxergar disso é da aproximação de Renata e Mike num quesito amoroso. Os gêmeos lá no quarto, bem no final dessa madrugada, já estavam querendo recalcular a rota. Lembra que antes eles estavam querendo ter uma parada mais incisiva com o Diego, de falar mesmo, de ir pra cima mesmo? Nesse exato momento aqui eles já estavam recalculando isso, falando que eles sim querem falar, né, que o Diego mentiu, porém num tom mais pacífico. Né, e buscando querer entender o que o Diego quis dizer, etc e tal, não no sentido agressivo, de ir pra cima, falar que ele é falso, que ele é isso, não, e eles querem agora, eles mudaram, agora eles querem ir de um jeito mais calmo pra cima do Diego, olha só, hein. Porém, uma coisa interessante é que parece que eles entenderam que o discurso do Tadeu pode ter sido para eles também na questão do leão. E eu creio que o Gêmeos é uma dessas pessoas, né? Eles falam muito pelas costas, então, mas eles parecem que se ligaram nessa questão do discurso do Tadeu. Mike e Gabriel seguiu falando então, né? A fissura pelo Diego seguiu, né? Eles estavam falando que o Diego vai ser opção de voto deles na semana que vem com toda certeza. Porque ele diz que todo mundo tá sentindo que o Diego tá fazendo todas as né? Fazendo o negócio de ficar falando alto, enfim. Coisas da cabeça de Gabriel, né? Porque na cabeça dele o Diego faz tudo de negativo. Os gêmeos, em um momento ali, eles estão pensando que o paredão pode ser falso. Cara, putz, pelo amor de Deus, segunda semana, difícil, hein, cara. E o Gabriel também soltou outro. Ele acha que Vinícius e Aline pode colocar Diego na mira. Olha que visão de jogo horrorosa, cara. Diego está muito próximo de Aline. Isso não vai acontecer. E para finalizar, mais um com uma excelente visão de jogo, né? Não, o Matheus estava dizendo que quer conversar com o Diego porque ele está tendo atitudes péssimas dentro da casa. Que atitudes péssimas são essas, né? Ainda mais o cara que
volta de um paredão, será que se ele tivesse de fato atitudes péssimas assim, ele teria voltado desse paredão? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. A gente vai ficando, tá? Mas vai ter mais vídeos logo na manhã, tá? A gente vai acompanhar porque amanhã vai ser agitado na hora do almoço também. Como vocês sabem, vai tocar o Big Fone e vai ter aquele lance de quem for lá almoçar e tal, todo mundo da casa, de dentro da casa vai ficar vendo e escutando a conversa. Então, assim, hoje o dia promete. Então eu vou esperar vocês aqui no canal porque a gente vai soltar todos os cortes desses momentos que vai acontecer aqui, tá bom? Então espero vocês lá.